Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula falamos sobre os recursos iniciais para um texto de divulgação científica. Hoje destacaremos informações mais precisas sobre o embasamento teórico. Então, nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje os parâmetros do texto de divulgação científica, o artigo científico e a sua relação com esses parâmetros, e as rubricas, que servirão como modelo e a forma de avaliar a produção final desta oficina, o texto produzido por vocês. Vamos lá? Você já definiu o público-alvo, seu tema, a delimitação do tema e o embasamento teórico. E agora? O que fazer com essas informações? Como escrever o seu texto de divulgação científica? Por onde começar? Quais informações necessárias do embasamento teórico? Para suporte e base dos parâmetros de um texto de divulgação científica, ou seja, como que podemos escrever, quais parâmetros seguir para construir esse tipo de texto, nós nos embasamos na investigação de Fraga e Rosa em 2015, um artigo que trata sobre os textos de divulgação científica sobre a temática microbiologia na revista Ciência Hoje das Crianças. Como resultado da pesquisa, eles salientaram dessa ideia de a divulgação científica possuir um discurso próprio. Primariamente, eles se apropriaram dos elementos que caracterizam esse tipo de discurso na literatura para adultos, partindo de Zamboni, Silva, Pimentel e Terrazan e Lopes. Em seguida, eles fizeram uma análise de 12 artigos da revista Ciência Hoje das Crianças, relacionados à temática microbiologia, os quais foram examinados com a finalidade de compreender as especificidades do texto de divulgação científica para o público infantil. Por fim, investigaram também a representação da microbiologia nos textos de divulgação científica e suas possíveis aplicações na sala de aula, devido à presença da revista Ciência Hoje das Crianças em bibliotecas escolares. A partir deste compilado dos parâmetros de um texto de divulgação científica, nos apropriamos destes e estabelecemos como a base principal de nossa oficina. Cada um desses parâmetros nós apresentaremos posteriormente e individualmente, e eles serviram também para a construção das rubricas que nortearão a construção dos textos de divulgação científica de vocês. Ok. Vocês já estão sabendo, então, dos parâmetros que nós apresentaremos posteriormente para vocês. Mas, para nós utilizarmos esses parâmetros, nós precisamos adentrar nos elementos que compõem um artigo científico. E esses elementos precisam ser extraídos da leitura que você vai fazer da sua fonte, que será o seu embasamento teórico. Você precisa apresentar essas informações para que elas fiquem claras depois para você fazer a mudança transformando de um elemento que complementa um artigo científico em um elemento que será utilizado no texto de divulgação científica. Quanto à problemática, a problemática é a apresentação da ideia central do trabalho, é o desenvolvimento da definição clara e exata do assunto a ser desenvolvido, onde o pesquisador contextualiza de forma sucinta o tema de sua pesquisa, abordando de forma a identificar a situação ou o contexto no qual o problema a seguir será inserido. O problema de pesquisa geralmente é feito sobre a forma de pergunta, o fator primordial que haja possibilidade de responder a pergunta ao longo da pesquisa. Indica exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver ou responder. A justificativa envolve os aspectos da relevância do tema para a pesquisa. O pesquisador destaca os motivos e as contribuições que justificam a compreensão, intervenção ou solução que a pesquisa apresentará, ou seja, o porquê o tema é relevante. Na fundamentação teórica, esta parte fundamenta a pesquisa. É a base de sustentação teórica. Também é chamada de revisão bibliográfica, revisão teórica, estado da arte, revisão de literatura. A fundamentação teórica considera as seguintes questões: quem já escreveu o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais lacunas existentes na literatura?
Neste item, o pesquisador apresenta ao leitor as teorias principais que se relacionam com o tema da pesquisa. Cabe à revisão da literatura a definição de termos e de conceitos essenciais para o trabalho. Esses termos e conceitos serão muito úteis depois nos parâmetros que utilizaremos para a construção do seu texto. Os resultados é a parte que apresenta os resultados obtidos na pesquisa e analisa-os sobre o crivo dos objetivos ou das hipóteses. Assim, a apresentação dos dados, a evidência das conclusões e a interpretação consiste no contrabalanço dos dados com a teoria. Para facilitar a escrita do texto de divulgação científica, nós desenvolvemos as rubricas também, que servirão de direcionamento para a composição dos textos de divulgação científica de vocês, baseadas no compilado dos parâmetros apresentados por Fraga e Rosa. A rubrica ela é um procedimento simples, que serve para apoiar a avaliação de produções e avaliar também o desempenho de cada um, o que acontecerá ao final desta oficina. As rubricas também incluem um conjunto de critérios do que se espera e do que pretende que os participantes evoluam ou aprendam sobre o que estão estudando. As rubricas possuem critérios e cada critério possui um número de níveis de desempenho. A partir dos parâmetros de Fraga e Rosa, para avaliação e análise, essas rubricas que foram construídas foram incluídas as descrições, as qualidades que evidenciam o nível de desempenho claro e apropriado para cada parâmetro, a saber, o nível avançado, o nível médio e iniciante. As rubricas são instrumentos que auxiliam na avaliação, possuindo um conjunto coerente de critérios. E então, tudo certo? Nos vemos na próxima aula, quando falaremos sobre título, que faz parte também do apelo inicial à leitura. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais.